Até aqui alguém tem perguntas? A Letícia Rezende está perguntando se o abusador somente pode ser adulto para configurar abuso sexual. Olha, como crime, só imputável, então tem que ser adulto. Agora, não quer dizer que um adolescente não possa praticar ato infracional análogo, quer dizer, praticar um abuso sexual que não vai ser considerado crime, porque no caso do adolescente ele é inimputável. E ele vai responder sim, ao contrário do que muitos dizem por aí, né? Ele responde também por isso, mas através das medidas socioeducativas do ECA. Então ele pode até ter uma internação, que é a medida mais séria, né, mais grave do ECA. Mas não vai ser uma pena, não vai responder pelo Código Penal, ele não vai ser fichado como criminoso, ele vai estar cometendo uma contravenção penal. Agora, entre adolescentes ou adolescente e criança, tem não é determinado na lei, mas a gente considera assim que tem que ter uma diferença maior de 3, 4 anos, né? Uma diferença menorzinha, é normal essas brincadeiras entre brincar de médico, né? Toda criança brinca de médico. Então, está descobrindo a sexualidade juntas, diferente quando é um adolescente de 15 com uma criança de 8. Aí a gente já olha com mais seriedade e é um ato análogo a abuso sexual, vai responder pelo ECA. Tá? Posso perguntar? Pode. Eu não li a pergunta, desculpa que eu saí sem querer da reunião e sumiu, tudo que estava no chat. A minha pergunta é, você tinha dito, e a gente sabe também, né, que muitos casos de abuso não envolvem pedofilia. E aí eu gostaria de saber se o que está envolvido nisso são relações de poder, de repente se aproveitar de uma hierarquia. Com certeza, sempre. Então envolveria isso, né? No caso Essa é a razão por que abuso sexual para criança e adolescente tem um conceito tão mais amplo. Porque um adulto, ele tem mais condições de se defender, né? Mais condições de entender o que está acontecendo para consentir de forma consciente com aquilo e entendendo também se defender. A criança não tem nenhuma condição, às vezes nem de entender. Vocês vão ver agora que a gente vai falar do histórico, às vezes ela nem entende aquilo como abuso. Então ela está deixando, mas não está sabendo o que está deixando. E quando ela entende, ela não tem condição de se defender, ela está totalmente vulnerável, porque ela está nessa escala de poder, né, com o outro que precisa ser olhado também. Então, essa relação de poder está sempre considerada, aliás, em qualquer forma de abuso sexual de criança e adolescente. Só mais uma dúvida que me surgiu quando acho que foi a Letícia que falou, né, do abuso para adolescente. Você falou dessa diferença de idade e que em alguns casos pode não ser considerado abuso por ser uma descoberta da sexualidade. Sim. Mas se, por exemplo, um adolescente de 16 abusar de uma menina, ou sei lá, ou de outro menino de 15 com essa intenção, como se daria isso? Mas como assim com essa intenção? Qual é a intenção? De abuso. De ter prazer? Porque você falou dessa diferença. Pois é, aí tem que ver se a de 15 também estava com essa intenção. Entendeu? Aí você vai. É outro contexto, porque pode ser que a menina de 15 queira namorar o menino de 17. E aí as duas foram. Não é uma idade tão diferente, elas têm mais ou menos a mesma consciência. Aí não vai ser olhado com esse rigor do abuso. É diferente de ser um menino de 15 e pegar uma de 12, uma de 11, entendeu? Uma de 10, aí é mais. É uma diferença maior. Agora, quando a diferença é pouca, aí a gente olha como. A não ser que seja forçado, seja contra a vontade. Aí, em qualquer caso, né? Contra a vontade então, não tem seria dúvida. nesse sentido mesmo. Não, quando é contra a vontade, não importa a idade. Até para adulto. Tá. Contra a vontade é sempre abuso. Agora, quando tem o pseudo-consentimento, né, da criança e adolescente, aí você tem que ver se esse consentimento é válido ou não é válido. Aí tem que ver a diferença de idade, se ela também estava querendo namorar o garotinho, né? Tá bom, São muitos outros detalhes. Ele diz o seguinte, que ele já viu uma questão da CESP que afirmou que pensar somente com crianças e adolescentes não é pedofilia. E aí é a pergunta dele. A pedofilia é o ato em si, mas não é abuso sexual? Não, a pedofilia é a doença, não é o ato. Aí ele complementa, eu digo ter fantasia somente a CESP considerou que não era pedofilia. Ter fantasia somente a CESP considerou que não era pedofilia. Não é crime, né? Pedofilia é um transtorno, assim.
Porque pode ser que ela tenha considerado assim, ter fantasia somente, mas não quer dizer que ele não tem uma vida sexual normal. Você pode ter uma vida sexual normal com alguém, ser casado, ter uma vida sexual ótima, e eventualmente ter uma fantasia. Então, essa fantasia isolada não faz o quadro ser de pedofilia. Né? Uhum. O pedofilia é um transtorno, é uma dificuldade mesmo séria na área da sexualidade. Você não consegue se relacionar sexualmente normalmente com outra pessoa. E aí é muito mais do que uma mera fantasia. Nesse sentido, talvez que a CESP tenha ido. Agora, se ficar só na fantasia, junto com o transtorno, não faz disso um crime, isso que eu quis dizer, né? Para ter um crime, você precisa ir além das fantasias, além da dificuldade, você precisa ter uma ação. Aí o ato configura o abuso sexual.